falando sobre Filemon. Então, os cristãos, eles têm preocupações com documentos, datas, locais, origem, palavras que Jesus disse ou não disse, ok? Então, essa é uma preocupação. Outra coisa que eu quero falar para você que é importante para a gente entrar nessa carta. Quando eu passo a crer em Deus, quando eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, vocês concordam que o crer, esse sentimento, altera a minha vida? Sim ou não? Altera. Quando eu passo a receber a Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu passo a crer, a minha forma de falar é alterada. O vocabulário é alterado. É de repente? Não, mas é um processo. Tudo é alterado. Os meus hábitos são alterados. Os meus relacionamentos são afetados, porque eu passei a crer. Quem aqui, depois que aceitou Jesus, viveu experiências junto aos seus colegas de escola, de trabalho, de clube, de futebol, e gente falando assim para você: caramba, como você está mudado, você está estranho. Quem passou? Levanta a mão, deixa eu ver. Altera, não tem como. A nossa forma de ser é alterada. Não é que a gente fica mais santo que os outros. A gente passa a ter a definição de santo não nessa explicação popular de ser uma pessoa sem defeitos, sem pecado, não. Você passa a ser santo no sentido de que o Deus que te chamou, Ele te separa. Só isso. Mas você continua com as suas fraquezas, os seus problemas e tudo mais. Entendeu? Então, a gente sofre esse tipo de alteração. No ano 60 da nossa era, a maioria das cidades ali, perto de Jerusalém, onde a história bíblica acontece, a maioria das cidades, cerca de 30% da população era formada de escravos. Ok? Guarda esse número aí. Então tinha muito escravo. Por que tinha muito escravo? Porque o escravo era a força que mantinha funcionando o Império Romano. Ou seja, não adianta eu ser rico no Império Romano e ter uma fazenda. Eu sozinho não dou conta. Eu preciso de escravos. Então eu preciso de mão de obra. Essa ideia de escravo hoje em dia ter a ver com cor da pele é uma ideia nova. É uma ideia do século XIX, século XVIII para cá. Mas na história do mundo sempre houveram escravos. Então você tinha escravo loiro, de olho azul, de olho verde, branco, moreno, preto. Escravos. E como é que se tinha escravos? Normalmente na guerra, você venceu, quem sobrevive ali, meu escravo. Império Romano dominou o mundo. Onde ele dominou, ele precisa de mão de obra, escravo. Escravo não tem personalidade jurídica naquela época. O escravo, ele não tem direitos civis, ele não tem direito de cidadão. O escravo não tinha direito de constituir família. O escravo não era considerado pessoa, ele era considerado mercadoria. O escravo, ele tinha a chance de ir juntando dinheiro do pequeno salário que ele recebia do seu senhor, para no final, quando ele tivesse um volume tal, ir lá e comprar a liberdade dele. E aí ele passava ao status de liberto. Ele era chamado na sociedade de liberto. Você é escravo ou liberto? Eu sou liberto. Mas mesmo eu liberto, eu ainda devo obediência e favores ao meu Senhor. Naquela cultura. Quando que começa escravo ser associado à cor de pele? Ao negro. A Europa é que faz isso, porque a Europa vem as grandes navegações, ela quer descobrir o novo mundo, e ela vai descobrindo outros países, outras terras, só que ela chega nessa terra e não tem mão de obra lá, ela pega na África, aí são os navios negreiros, é aí que começa. Está claro esse resumo para você da realidade que a gente tem? Então, eu estou numa realidade lá na década de 60, anos 60 da nossa era, depois de Cristo, portanto é muito próximo de Cristo, onde
30% da população de cada cidade, em média, é formada por escravos. E atenção, essa é uma coisa difícil da gente fazer, mas eu preciso te convidar a fazer isso. Para você interpretar uma época, você tem que pôr a lente da época. Na época, era normal ter escravo. Por exemplo, no Império Romano, então lá o senhor de escravo, ele tem um filho. Esse filho, ele quer dar a melhor escolaridade para ele. Ele sabe que no grupo de escravos tem um baita filósofo, professor de grego. Ele pega aquele escravo e traz para a casa dele. Muitos filósofos famosos que você vê na história, eles eram escravos. Na Bíblia fica fácil de entender isso. Quando o povo vai cativo para a Babilônia, por que Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel estão no palácio? Porque eles eram acima da média. Só isso. Eles tinham escolaridade, cultura. Então Nabucodonosor fala, esses caras são bons. Eu quero no palácio para ajudar a gente na nossa ciência, na nossa cultura e no nosso conhecimento. É por isso. Eu conheço muita gente hoje em dia que fala, eu preciso me formar na faculdade para não ir preso. Já ouviu isso? Já ouviu? Entendeu? Então, como eu tenho nível superior, então eu não vou ficar na cela com todo mundo. Eu vou para uma cela especial, porque eu tenho nível superior. Veja, isso tudo vem desse caldo milenar que a gente tem. Qual é a história de Filemão? Presta atenção. Eu vou te dar um resumo da história para ficar mais fácil a nossa leitura do texto. Filemão, ele é um senhor de escravos. Filemão é rico e é respeitado na sociedade, porque é normal, como eu já te disse, naquela cultura, você tem que pôr a lente daquela época, o cara ter escravo. Então ele tem muitos escravos, ele é rico. Ele está lá na cidade dele, possivelmente Colosso. Ele era daquela igreja. E ele tem um escravo, e esse escravo, dos vários que ele tem, esse escravo rouba ele, comete algum erro ilegal com Filemão e foge. O nome dele aparece aqui, é Onésimo. Tem mãe aí grávida? Onésimo, grave esse nome, é uma opção para você dar de nome para o seu filhinho. Onésimo. Então olha só, o Onésimo foge e ele tenta ir o mais longe possível. Onde ele vai? Ele vai chegar em Roma. Só que o Onésimo, ele é pego lá e vai preso. Quando ele vai preso, ele conhece quem na prisão? Paulo. Na prisão, Paulo evangeliza Onésimo. E Onésimo começa a ser um ajudador de Paulo. Ele começa a ajudar no evangelho. Sabe, imagina o seguinte, chega alguém que fugiu de algum lugar e chega aqui na nossa igreja, se converte e começa a ser um braço direito daqueles que você fala assim, poxa, esse irmão, nós não podemos perder esse irmão trabalha muito. Eu nunca falei para vocês, mas o Fábio e a Jaque, o Fábio era fugitivo da prisão. Está assistindo, Fábio? Se não tiver, assiste depois. É brincadeira. Mas o Fábio não é aquele irmão que você falava assim, pô, o cara é um braço direito, um braço esquerdo, ele é uma perna, ele é outra perna. Como o Fábio e a Jaque ajudam e a Milena. Não é essa a percepção que a igreja tinha deles? Sim ou não? Não foi um prejuízo para nós? Pode não ter sido para a Aline e para o Kaique, que só brigavam com o Fábio. Mas tudo bem. Então olha só, o Onésimo é esse cara, ele é braço direito do Paulo. Mas o Paulo agora, ele é um fugitivo. E pela lei, e aí entra a ética, o Paulo tem que pegar esse fugitivo, escravo, e devolver para o seu senhor. Aí Paulo escreve a carta a Filemão. E olha o que Paulo faz. Ele põe na mão de Onésimo, o escravo que fugiu, e fala, Onésimo, você vai lá no teu senhor agora e vai entregar a carta. Vocês estão entendendo? Porque Paulo, ele conta que Filemão vai mudar a sua opinião. Porque agora, o Onésimo escravo, ele aceitou Jesus. Ele serve o mesmo Jesus que o seu senhor Filemão também serve. Então agora os dois, que são contrastes sociais, culturais, econômicos, absurdos, esses dois vão ter que se encontrar. E o Paulo está no meio.
Estamos juntos até aqui? Está claro para você o contexto da carta? Muito bem. E aí, é nesse momento, nesse caldo todo, que Paulo, ele usa uma expressão sensacional. Paulo, ele usa uma expressão que você pensava que era do nosso tempo. Mas antes dos brasileiros ouvirem essa expressão e falarem, Paulo já falou aqui na Bíblia. Paulo, ele chega e diz assim na carta, uma das expressões que ele usa para Filemão: põe na minha conta, eu pago. Já ouviu essa? Quando o cara chega, estufa o peito, ou a mulher, e fala: põe na minha conta, deixa comigo que eu pago. É o que Paulo faz. E é esse texto que eu quero ler com você. Vamos ficar em pé? Filemão. Em nome de Jesus, os versículos 17 e 18. Assim, pois, se me tens por companheiro, olha lá, é Paulo falando para Filemão: ó Filemão, se você me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Paulo está dizendo, ó, recebe o Onésimo como se você estivesse me recebendo. 18. E se ele te fez algum mal, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Amém? Fecha os olhos. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado por esse momento. Fala conosco, Pai. Nos ajuda, nos orienta e nos ensina através desta pequena carta. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podem se assentar. Essa é uma carta, se você está com ela aberta, mantenha ela aberta, com apenas 25 versículos. É a menor carta que Paulo escreveu. É a menor carta de Paulo. Nessa carta, Paulo ele tira as suas palavras profundas teológicas, porque aqui Paulo tem que ser prático. Paulo aqui, ele deixa de ser o grande mestre para ele se situar como um igual. Ele é o crente da igreja local. Paulo aqui, ele está intercedendo por um cara, e a carta dele é uma carta pessoal, é a minha carta para o Caê. Necessariamente ninguém precisava saber, mas essa carta se tornou universal, porque o que eu falo para o Caê, o que Paulo fala para Filemão, interessa para a nossa vida. Então essa carta, ela passa a fazer parte do cânon sagrado, de todo o texto que é aprovado como inspirado pelo Espírito Santo. E aí, essa carta, ela está carregada de amor. É como Paulo escreve. Eu vou ler para você de 1 a 7. Acompanha. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemão, nosso querido e amado cooperador. Então Paulo na carta ele já posiciona, eu estou preso. Paulo estava preso literalmente. Ele tem ajuda na hora de escrever essa carta de Timóteo, que é um colaborador, e ele está mandando essa carta para Filemão. Filemão, o nome Filemão significa aquele que tem amor. E é isso que Paulo vai apelar na carta, para o amor de Filemão. 2, e a nossa amada Áfia. Quem é Áfia? É a esposa de Filemão. Você vê que nome não era o forte desse povo, né? Não. E a nossa amada Áfia. E a Arquipo. Arquipo é o filho de Áfia e de Filemão. Vai gravando aí. Nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Ou seja, na casa de Filemão, ele morava numa mansão. Não esquece, ele é rico, ele é senhor de escravos. Tinha uma igreja na casa dele, tinha PG na casa dele, pequeno grupo. As pessoas se reuniam na casa de Filemão para cultuar, para estudar a palavra. 3, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti, Filemão, sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus.
porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Você repara, aqui de 1 a 7 a gente tem amor em ação. Então, o significado do nome Filemon é aquele que tem amor. Paulo elogia a postura e o comportamento cheio de amor que Filemon tem. E é muito interessante quando Paulo fala que a atitude de Filemon, o comportamento de Filemon revigora as entranhas dos santos. Grava essa palavra, entranhas. O que é entranhas na Bíblia? São os órgãos da barriga e do peito. São as vísceras. Ou seja, as entranhas falam daquela parte mais íntima, mais secreta, que ninguém vê. Tem a ver com profundidade. Sabe quando você fala sobre a terra? Nas entranhas da mata, nas entranhas da floresta amazônica. Você está falando do núcleo, do centro, o lugar que pouca gente foi e explorou. Então Paulo está dizendo exatamente isso. O amor em você, Filemon, é um amor que se movimenta. É um amor que não é só de palavra, não é teoria. Você realmente ama. E é isso que Paulo, na introdução da carta, ele gasta 7 versículos para falar disso. Aí, do 8 a 12, você vai ver o amor ousado de Paulo. Eu vou ler para você. Pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Deixa eu te explicar esse primeiro verso. Quando ele está falando, eu, Paulo, sou muito corajoso. E como eu sou muito corajoso, eu podia mandar em você o que é conveniente. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: Filemon, se eu quisesse, eu usaria da minha autoridade apostólica, porque Paulo nessa altura, ele é respeitado em todos os lugares. Paulo já plantou igreja, Paulo ele já é o apóstolo dos gentios, Paulo é aquele cara que quando chega a igreja lota porque quer ouvir Paulo, a carta de Paulo todo mundo quer ler o que ele escreveu, porque ele é o Paulo. Ele é o cara que orou e morto ressuscitou, é o cara que pregou e gente aceitou Jesus, ele é o Paulo. Então ele está dizendo assim, eu sou muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Ou seja, ele está dizendo assim, Filemon, eu vou te pedir algumas coisas na carta, mas olha, se eu quisesse, eu poderia mandar, mas não é o que ele vai fazer. Presta atenção no versículo 9. Contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Olha que legal. Então, pela autoridade que tenho, eu podia mandar. Contudo, por amor, sendo como eu sou, Paulo, eu estou velho, e eu estou preso, eu sou prisioneiro. Então ele fala, eu vou te pedir. E ele continua aqui, no 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O que é filho Onésimo? É filho na fé. Quando ele fala gerei nas minhas prisões, é que ele nasceu na prisão. Eu preguei para ele, ele aceitou Jesus, ele é filho na fé. Amém? É tão estranho isso, gente. Você que não é pastor, eu ando por aí, muita gente me abraça chorando, falando assim, eu sou seu filho na fé. Eu começo a pensar, quantos anos eu estou já? Qual é a minha idade? Será que eu já sou Edmilson, o velho? Entendeu? Não responde, viu? Seja educado. Você que está aí pensando. Então, olha só. Então, Paulo ele está dizendo para ele, eu peço por meu filho. Quando o Filemon lê Onésimo, eu acho que o Filemon deve ter pensado assim, ele fugiu daqui, me roubou, achei, está com Paulo. Lógico, nem precisava desse porque o Filemon está de frente com o Onésimo que está entregando a carta. Entendeu? Mas aí ele está pedindo aqui, eu gerei nas minhas prisões. Filemon aqui já entendeu, peraí, Onésimo se converteu. Ó 11 e 12, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim, e que te envio novamente. Tu, portanto, torna a recebê-lo
como as minhas próprias entranhas. De novo, Paulo gosta da palavra entranhas. É a segunda vez que ela aparece. Ele está dizendo aqui, ó, o versículo 11, Paulo ele faz um trocadilho. No outro tempo ele te foi inútil, mas agora muito útil. O nome Onésimo significava útil. Então Paulo está dizendo, ó, quando ele te roubou, quando ele te deu prejuízo, ele foi inútil. Mas agora ele é útil, cara. Ele aceitou Jesus. E ele está sendo útil para mim, ou seja, Paulo está dizendo, ele está me ajudando a pregar o Evangelho. E ele pode ser útil para você também. E aí ele fecha, eu te envio ele, recebe ele como as minhas próprias entranhas. Ou seja, Filemão, você me conhece intimamente, você sabe quem eu sou, você conhece o meu caráter, você sabe do meu testemunho. Tudo bem, o Onésimo te decepcionou, mas eu estou intercedendo pelo Onésimo, cara. Aí Paulo ele vai passar aqui do 13 ao 16 a falar de um amor espiritual. Por que é que aqui do 8 a 12 eu falo que é um amor ousado? É ousado porque o pedido de Paulo é carregado de uma humildade ousada. Paulo ele tem a ousadia de ser humilde. Cara, para você agir com humildade é preciso ousadia. Muitas vezes você não consegue se humilhar por causa do seu orgulho. O seu orgulho não deixa. Você sabe que aquilo seria o certo a fazer. Você sabe que seria o certo a fazer, procurar alguém, falar dos seus sentimentos, admitir falhas, perdoar, liberar perdão, mas você não o faz por orgulho. Então até para você ser humilde, você tem que ter ousadia, e Paulo tem essa ousadia aqui. Paulo, como eu disse, ele podia dar uma carteirada, mas ele faz o caminho inverso. Ele vai pelo caminho de quem pede, de quem se humilha. É um amor ousado de Paulo aqui. Aí vem aqui agora um amor espiritual, do 13 ao 16. Eu bem o quisera reter comigo. Ou seja, eu queria manter o Onésimo aqui, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Por que por ti? Porque ele é escravo do Filemão. Quem banca o Onésimo é o Filemão. E ele está dizendo isso. Mas sem o teu parecer, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Então Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está repetindo, ó Filemão, eu podia como apóstolo exigir que ele ficasse, mas eu não quero fazer isso sem o teu consentimento. E Filemão, se eu obrigasse você a fazer isso, para mim não teria valor. Eu quero que seja algo espontâneo, que seja voluntário da tua parte. Não tem valor ninguém estar aqui na igreja de forma obrigada. Não tem valor você seguir a Cristo porque você é obrigado. Só tem valor se é espontâneo, se é adoração verdadeira, se nasce na alma. É isso que Paulo está falando aqui. 15. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesses para sempre. Não já como um servo, mas acima de um servo, como irmão amado, especialmente para mim e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Amém? Por que eu chamo esse trecho de amor espiritual? Porque aqui é o amor fraternal, gente, o amor da comunidade. Paulo está dizendo para Filemão assim, Filemão, presta atenção, ele é teu escravo, ok, você tem direito sobre ele, você tem documento, tudo certo, mas agora ele é servo de Cristo como eu sou e como você é. Você tem que receber ele como irmão em Cristo Jesus. E por que essa preocupação de Paulo? Pela lei, Filemão poderia mandar matar Onésimo, e não seria crime, porque a lei permitia que o senhor de escravo matasse o escravo que desonrasse, desobedecesse aquele local, para servir de exemplo para que outros escravos não fugissem. Então Paulo ele está aqui implorando pelo amor, ele está pedindo voluntariedade, está pedindo que ele mantenha o Onésimo. Aí a gente vai do 19 até o 22, que é o amor incondicional.
Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor, revigora as minhas entranhas no Senhor. Terceira vez, entranhas é o papo de Paulo aqui. Revigora as minhas entranhas no Senhor. Confiado na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que digo. E além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Por que eu chamo de amor incondicional? Porque aqui Paulo ele coloca a essência do Evangelho. Olha, Filemão, eu estou confiando no teu amor. O amor incondicional, ele não exige troca. E o Onésimo, gente, ele não tem nada para dar em troca. O Onésimo precisa de perdão. O Onésimo precisa de reconciliação. Ele não tem nada para oferecer. É interessante quando Paulo diz, eu tenho certeza, te conhecendo, Filemão, que você vai fazer muito mais do que o que eu estou pedindo. A carta vai terminar, porque daqui para frente são cumprimentos. A carta vai terminar, e a gente não sabe qual foi a decisão de Filemão, não fica escrito para a gente. Mas, eu pessoalmente entendo que Filemão perdoou Onésimo e recebeu Onésimo como irmão. Por quê? Pelo simples fato dessa carta estar aqui. A carta era pessoal, gente. O Filemão podia queimar, podia rasgar, podia jogar fora, ele podia fazer qualquer coisa. Mas a carta pessoal, que Filemão é o primeiro a abrir, tira o selo lá de Paulo, ele lê. Eu acho que isso foi com lágrimas, mas essa carta ela circula e essa carta está preservada no livro sagrado. Eu gosto de imaginar que o Filemão agiu como Paulo pediu que ele agisse. Eu gosto de imaginar que Filemão é tudo que Paulo fala, teu exemplo, teu testemunho, tua vida. Eu gosto de imaginar que Filemão, ele foi esse cara do amor incondicional que Paulo coloca. E é muito legal pela terceira vez Paulo falar, a tua atitude vai revigorar, vai dar alegria, vai dar vida nas minhas entranhas. Amém? Algumas lições da carta para a gente. Quando o amor de Deus transforma uma pessoa, os relacionamentos dessa pessoa são transformados. Grava isso. Quando o amor de Deus transforma uma pessoa, os relacionamentos são transformados. Porque o amor muda, o amor mexe, o amor humilha, o amor constrói, o amor faz com que eu enxergue o outro de outra forma. O amor, ele muda a minha lente. O amor muda a minha capacidade de interpretar a pessoa. Mas o detalhe é que, quando o amor me transforma, os meus relacionamentos se transformam. Pastor, eu não tenho visto transformação nos meus relacionamentos, a começar na minha casa. Eu não vejo transformação no relacionamento do meu casamento. Eu não vejo transformação no meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus primos, tios, pais, avós. Eu não vejo transformação no meu relacionamento com os irmãos da minha comunidade. Eu não vejo transformação no relacionamento lá onde eu trabalho. Deixa eu te dizer, então o amor ainda não transformou você. É muito fácil eu ficar falando que os outros não fazem para mim. É muito simples eu ficar dizendo que eu não sou compreendido. É muito cômodo eu me colocar na posição de vítima e ficar me vitimizando. Mas experimenta mudar. Mas o outro não muda. Não tem problema. Se o outro não muda, você muda. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim, para uma pessoa que eu amo demais: você não acha que você está fazendo papel de bobo, de otário? Você está sendo muito tonta. Você faz tudo, você se rasteja, você oferece, você ajuda, você nunca fala não, e as pessoas abusam de você.
Quando a pessoa terminou o discurso, a resposta da pessoa foi: mas o problema não está em mim, o problema está em quem abusa de mim. Eu vou continuar fazendo. Amém? É a partir do amor que me transforma que os meus relacionamentos são transformados. Porque o amor, gente, ele constrange. Ele constrange. Pena que eu não posso falar para vocês, porque lá tudo pode acontecer. Mas o pessoal que já foi no encontro vai entender o que eu estou falando. Lá no encontro, gente, o encontro vai passando e as pessoas vão ficando constrangidas. Teve uma pessoa que testemunhou assim, isso eu posso falar. No testemunho dela, ela falava assim: gente, eu estou assim envergonhado, porque eu nunca fui tão amado e tão servido como eu estou sendo aqui. Não é? Amém? Vocês ficaram envergonhados, Guilherme e Letícia? Ah, se não ficar. Por quê? Porque a gente vai sendo abraçado. No começo a gente não entende muito. Passa um dia, a gente não entende muito. Agora, se a pessoa não é transformada, fique em paz. Mas permita-se ser transformado pelo amor de Deus, para que os seus relacionamentos sejam transformados. Essa é uma lição clara aqui na carta. Quando o amor te invade, o amor de Deus, barreiras são derrubadas. Essa é a segunda lição. Quais barreiras que a gente enxerga aqui na carta? Acaba entre Filemão e Onésimo acepção de pessoas, preconceito, racismo. E é muito interessante, Paulo ele não vem com um discursinho: precisamos acabar com esse racismo cultural, com esse racismo estrutural, Filemão. Paulo ele vai direto ao ponto: recebe o escravo, ama o Onésimo. Ou seja, a barreira de que eu tenho aqui um rico senhor de escravos e aqui eu tenho um pobre que não tem nada, o Onésimo, caiu essa barreira. E ela caiu por causa do amor de Cristo que penetrou. Porque em Cristo, acepção, preconceito, racismo acaba, os dois passam a ser iguais. Amém? A outra lição que o texto passa para mim: quando o amor penetra no meu coração, no teu coração, a minha posição em Cristo, ela é superior ao meu status social. O que mais importa é a minha posição em Cristo. Isso está acima do meu status social. Cara, um é senhor, o outro é escravo. Esse aqui fugiu, esse aqui ficou. Mas agora, Paulo está dizendo para Filemão: ó, ele é meu filho na fé, eu gerei ele na prisão, em algemas. Agora, a posição em Cristo de vocês dois é: vocês são servos de Jesus Cristo. Amém? No caixão do Bill Gates e no meu caixão, gente, está tudo certo ali. Ele vai apodrecer e eu também. Ah, ele vai ser cremado? Beleza, ele vai apodrecer antes, porque eu não quero ser cremado. Eu sou que nem a avó da Regina. A avó da Regina falou: ô Regina, quando eu morrer, eu vou estar lá no caixão, mas antes de levar ali para o velório, risca um fósforo e põe fogo na minha perna, para ver se eu vou dar um grito. Né? Cada um tem a sua mania. Mas olha só, cara, o montão de dinheiro que tem o Bill Gates e o nada de dinheiro que eu tenho, em Cristo nós somos iguais. Amém? Então, posição em Cristo é a coisa mais importante do que o seu status social. O seu cargo, o seu título, a sua faculdade, tudo isso é importante aqui para a gente viver socialmente, tal, beleza, mas não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Tem muita gente, e não é pouco, viu? Tem muita gente nos contextos do reino que estão conquistando, realizando, crescendo e tudo mais, mas a sua posição em Cristo
não faz dela uma pessoa feliz, exatamente porque ela não guarda a posição, não vigia pela posição, não honra a posição e vacila na sua posição. Entendeu? Última lição. Quando o amor penetra na gente, como foi o caso aqui em Filemão e Onésimo, a gente descobre a singularidade da igreja. Tudo isso que eu falei para você, gente, só é possível no contexto da noiva de Cristo, da igreja. É sensacional. Eu sei que tem piadinha de mau gosto falando assim: você sabe por que fulano entrou na igreja de crente? Não, por quê? Para poder chamar o outro de irmão. Já ouviu essa piadinha? A piada é preconceituosa, a piada é racista, a piada é maldosa. Mas muita gente ri com essa piada. Mas é fantástico você saber que você entrou na comunidade. Eu posso te chamar de irmão e você me chamar de irmão. Amém? Mas isso só é possível na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é singular. A igreja de Cristo, gente, ela tem muitos defeitos. Ela decepciona, ela às vezes nos frustra. Mas olha que eu já andei bastante, hein? E olha que eu já li muito, conheci outras instituições, e eu não estou falando de instituições religiosas, mas eu estou falando de faculdade, de escola, de banco, de clube, de associação de bairro. Nada se compara à igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nada se compara à igreja de Cristo. Pessoas que decidiram assim: não congrego mais, eu não vou mais. Lá na igreja o pessoal fica olhando para mim, olhando a minha roupa, olhando isso, olhando aquilo. Cara, se eu fosse me preocupar com isso, eu não viria na IAP do Parque. Eu passo o ano praticamente usando a mesma calça. Ninguém repara. Amém? Ninguém repara. Eu vi um meme essa semana. Você sabe por que demorou tanto para ter time de futebol feminino? Você sabe? Porque demorou muito para achar 11 mulheres que aceitassem vestir a mesma roupa. Entendeu? Entendeu? Não tem problema. Mas o pessoal olhou para mim. Eu fiz um procedimento estético e agora eu estou com uma bocona que aumentou em 3 vezes o tamanho. Então, você fez, vai chamar atenção, mas a gente acostuma. Entendeu? Cara, não. Imagina, o Kiko está sentado ali com a Alessandra. Eu não vou na igreja, roubaram o meu carro. Eu estou sem carro agora. Como é que eu vou chegar lá pedindo carona, isso, aquilo? Uber. Mas ele veio. Ela veio. Se alguém vai falar bobagem, que fale. O problema está em quem fala, não está nele. Amém? Então, cara, como a igreja não existe. A igreja é singular. E essa carta, ela passa isso profundamente para a gente. A igreja é singular. Para a gente concluir, semana passada, eu estou lá em Curitiba. E a gente está no encontro. Nós estamos em 75 casais trabalhadores e 42 casais participantes. Então nós tínhamos 75, 150 pessoas servindo a esses 42 casais. E entra palestra, sai palestra e acontece um monte de coisa, um monte de dinâmica. Tem aquele momento que o pessoal, os participantes têm que entrar plantando bananeira, equilibrando um ovo. É mentira, isso não acontece. E aí num espaço que deu, um senhor vem e me pega. E é difícil me pegar lá. É difícil porque a gente não para, não dá tempo. Minha mãe, quando participou, ela ficou brava. Ela ficava chorando. Mas o Edmilson não vai falar comigo? No final ela entendeu. E durante o processo todo, tem gente que fica brava com a gente. E, mas que absurdo, tal. Eu falo, calma, deixa chegar no final.
Mas esse senhor, ele conseguiu sair do contexto onde ele tinha que estar e me pegou. No que ele me pegou, já ficou gente vigiando para tirar ele. É duro que eu não posso contar por quê, né? Mas tem explicação para tudo isso. Aí ele veio e falou assim: pastor, eu sou casado há 30 anos. Faz 30 anos que eu congrego na igreja Maranata. Eu não conheço essa igreja. Maranata. E bem senhorzinho mesmo. Eu sou novo perto dele. Aí ele virou para mim e ele falou assim: pastor, minha esposa está ali. Ele apontou para ela. Uma senhora assim muito simpática. Sabe, uma senhora up, para cima, bonitona, toda produzida, tal, mas sem exagero. Quando eu falo produzida, eu não estou falando de perua, ok? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma mulher discreta, elegante, na medida certa. A esposa dele. Aí ele fala: pastor, 30 anos atrás eu tive uma emoção na minha conversão como eu nunca tinha tido na minha vida. Mas faz 30 anos, pastor, que nunca mais eu senti nada. Aí ele falou: pastor, eu estou aqui nesse encontro que eu vim em busca, sei lá do que, pastor, de cura, de restauração, porque o meu casamento, eu nunca traí a minha esposa nunca me traiu, mas o nosso casamento, pastor, é um casamento frio, morno, técnico. A gente vai vivendo, é desse jeito. E ele falava, gente, e o olhinho chorava. E aconteceu tanta coisa nesse encontro, no meu caminho para lá e tal. Se você encostasse em mim no encontro, eu já estava chorando. E ele ia falando e eu chorando com ele. Aí chegou gente e pegou ele. Aí eu falei: ó, a gente continua depois, fica tranquilo. Isso foi no sábado. Chegou no domingo, ele conseguiu me pegar de novo. Numa brecha que deu lá, ele me pegou de novo. Ele já estava sorrindo. Aí ele falou: pastor, uma das coisas que eu pedi aconteceu. Teve um momento que eu estava com a minha esposa, eu abracei ela, chorei com ela, falei para ela da minha angústia, da minha dor desses 30 anos, de como é o nosso relacionamento. Eu me humilhei, me abri, ela também se humilhou e se abriu comigo. Ela virou para mim e falou assim: eu sei que eu te amo, eu ainda te amo, eu só não sei se você me ama. Aí ele falou: pastor, eu comecei a chorar e eu disse para ela o tanto que eu a amo. Pastor, deixa eu falar. Eu voltei a sentir o mesmo amor que eu sentia no namoro por ela e ela por mim. Eu tive coragem, pastor, de me ajoelhar perante ela e pedir perdão. E ela também pediu perdão. A gente teve reconciliação, que é o que acontece aqui na carta. Reconciliação de Filemon e de Onésimo. Aí ele chorando, ele fala assim: pastor, mas tem mais coisa que eu quero. E aí pegaram ele. Eu falei: tadinho. Passou um tempo, a gente já estava chegando no final do retiro. Ele me chama, ele conseguiu me pegar de novo. O cara é ligeiro. É difícil me pegar, mas ele conseguiu. Ele burlou toda a segurança tal e me pegou. Aí falou: pastor Ed, naquele momento que você ministrava tal coisa, a pessoa que você apontou, eu não sei porque Deus me colocou sentado do lado dela. Quando ela começou a desabar chorando, eu comecei a chorar do lado dele e eu vi. E eu acho que eu era a pessoa que mais chorava lá. Ele falou assim: eu não, né, pastor? Virou um oceano o auditório. Todo mundo, gente, foi um negócio. O Espírito Santo pegou o auditório de um jeito. Trabalhadores, participantes, preletor, todo mundo. E um choro. Ele falou: pastor, eu comecei a soluçar e eu não parava. E esse cara deve ter ficado uma meia hora lá chorando. Ele falou: pastor, eu não estou exagerando. Depois que eu me reconciliei com a minha esposa, que eu a perdoei e ela me perdoou, nosso amor voltou. Eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, eu preciso voltar a sentir a alegria da minha conversão. Pastor, eu chorei como eu chorei há 30 anos atrás.
eu sinto a Jesus Cristo de novo na minha vida. O que vocês fazem no encontro, pastor? Deixa eu falar, nada. A gente faz o básico. O pastor Ed que prega lá é igual que prega aqui. A gente prega o evangelho e mais nada. E aí deixa na mão de Deus e Deus faz a obra. Evidente que a gente tem histórias também de derrota e de insucesso. Tem gente que voltou do encontro e está em terra arrasada. De novo, o amor de Deus me transformou. Se o outro não é transformado, eu vou orar pelo outro, mas eu não vou desistir da minha missão. Amém? Porque o índice, o número de pessoas transformadas, resgatadas e salvas, reconciliadas e impactadas pelo amor do Evangelho é infinitamente maior. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe como família da fé, que Deus cuide da nossa casa, que acima de tudo eu e você, a gente possa falar como Paulo: eu pago a conta, pode deixar que eu pago. Pague a conta. Pague a conta no seu casamento. Pague a conta no seu relacionamento. Pague a conta na sua igreja. Pague a conta na sua família. Banca esse negócio. Ah, mas ninguém quer. Não tem problema. Você chama para orar, ninguém quer, você ora, continua orando. Não desiste de orar. Você perdoa, ninguém perdoa, não tem problema. Você convida, ninguém convida, continua, cara. Em nome de Jesus, pague o preço. Pague a conta. Faça como Paulo, põe na minha conta que eu banco, eu pago. Cara, você prestou atenção onde é que Paulo estava? Ele estava numa prisão. E dessa prisão ele ia ser degolado. Lê a segunda carta dele a Timóteo. Combati o bom combate, eu guardei a carreira, desde agora a coroa da vida está reservada para mim. Mas não somente para mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Mas Paulo está na prisão e está falando, eu pago. Como é que ele paga? Ele paga com a fé, ele paga com a oração, ele paga com amor. Pague o preço. Paga o preço. Não desiste. Paga o preço da sua fé. Continua clamando, continua se rastejando, continua buscando. O Senhor vai ter o dia da tua bênção. O Senhor vai ter o dia da tua vitória. Mas paga o preço. Aceite o preço que foi colocado para você. Porque só você pode pagar isso. Porque é a tua história, é a tua vida e é o Deus que nós cremos. Amém?